Hum, já tô molhando o bico, hidratando a garganta, hidratando a língua, porque hoje o negócio vai ficar quente. Hoje o assunto é caliente. Eu sou Juliano Posati, do Círculo Escola Filosófica, e esse é o estudo aberto Nosso Lar segundo o Hermetismo. Nesse estudo, a gente compara as informações do plano espiritual da obra de psicografia de Chico Xavier com as leis herméticas que foram traduzidas, codificadas, organizadas numa obra chamada Caibalion por William Walker. E o tema de hoje merece likes, comentários, inscrições fervorosas, merece que você mande no grupo da família, mande para aquele seu tio que não tá querendo ver o óbvio, merece que você se inscreva, que você faça muita bagunça, porque a aula de hoje é sobre um trisal, não é casal não, é trisal no plano espiritual. Esse bafo você confere com Chico Xavier, você passou dos limites. Trisal no plano espiritual. Eu quero explicações. Está começando Nosso Lar segundo o Hermetismo. Olha, nem Silvia Popovic na década de 90 faria uma chamada como essa, hein? Vai, Márcia Goldschmidt, não se cuida, vai, Datena, o Posati tá chegando. Ó, vamos resumir a parada, que hoje vai dar pano pra manga. Cuidado, eu não sei se essa aula é recomendável para senhoras com mais de 80 anos, cuja consciência não esteja preparada para dilatar-se ao suficiente para abarcar os ensinamentos que esta aula traz. Mas vamos resumir o bafo, porque eu precisei juntar dois capítulos, né? Um capítulo que fala sobre o caso Tobias. E nós vamos ver que o Tobias está com uma toba ardida espiritual, tá? Caso Tobias. E aí, as considerações com a dona Laura, que é a mãe do Lísias, né? Porque a André Luiz fica toda perturbada com o caso. Bom, Tobias é lá companheiro da Câmara de Regeneração. Vou resumir o capítulo O Caso Tobias. Companheiro do caso de regeneração, não sei mais o que, aí que papo vai, papo vem, rola aquela proposta de happy hour depois do serviço. Tobias chama André Luiz, né, para um aperitivo ali de sopias fluídicas, aguinha fluidificada na casa dele. Tá, beleza. Vai pra casa. E aí diz que aparece duas mulheres para acompanhar o Tobias, uma um pouco mais velha, uma um pouco mais nova. O André Luiz achando que uma era filha, a outra era mãe. Quem sabe no meio desse vucu-vucu descobre a toba do Tobias. Tobias tinha ali a última esposa e a primeira esposa. Aí o André Luiz já falou, caraca, o bagulho tá ficando louco, isso aqui tá ficando vida louca. Aí vai indo, descobre que os três moram juntos na mesma casa. Dona Jandira, olha a indecência do plano espiritual. Os três moram juntos na mesma casa. O Tobias, que amava muito a primeira esposa, ficou viúvo, se apaixonou pela outra, que viveu um bom tempo, e aí chegou no plano espiritual, aquele vai, que vem, vão os três morar na mesma casa. Deu seu Tobias e suas duas esposas. André Luiz fica horrorizada, perturbada, aflita mentalmente. Não consegue lidar com a situação. Nosso Andrezinho Luiz
Tinha acabado de ouvir a palestra da veneranda lá no TEDx Nosso Lar. Tinha acabado de ter o sonho com a mamãe, né? Veja só que coisa. Foi lá integrar o feminino dele nas esferas superiores. Daí vem a vida e tal no André Luiz. E o Tobias fala da coisa com a maior naturalidade. Tranquilo, né? Isso realmente é um homem santo, né? Porque eu, por exemplo, não consigo ser tranquilo com uma esposa, que dirá com duas. O caba estava ali, na corda bamba. Daí Andrezinho faz a visita e vai para a casa da dona Laura. E aí começa o texto que nós vamos usar hoje. Vamos ver o bafo. Vai pro bafo. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como assunto obsidente. Ficou obsidiado pela história. Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre. Ô masculino doente, né? Ô machão. E avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. A vida manda sinais, né, meu caro? Cenas dos próximos capítulos. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. Ao meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Fica aqui, guarde bem esta frase, porque ela revela cenas dos próximos capítulos. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Ah, meu Deus, Andrezinho Luiz está em crise. Ela está desesperada, louca. Começou a sofrer por antecedência. A situação obsidiava, né? Ficou lá sendo torturado por aquilo. Por que será? Né? Por que será? Por que será que certas situações torturam a nossa mente? Meu amigo, por mero princípio de correspondência, o que nos tortura por fora é o que nos tortura por dentro. O que nos tortura por dentro é o que nos tortura por fora. Mas é interessante ver que, se a gente observar essa situação dentro do campo do inconsciente, de um campo de ressonância maior, é como se a vida, o self, Deus, a espiritualidade, dê o nome que você quiser dar para isso, já estivesse começando a arquitetar uma sequência de experiências que estão preparando o André Luiz para as cenas dos próximos capítulos. Vamos pegar as duas últimas aulas. O que aconteceu? André Luiz é arrebatado no primeiro dia de trabalho, num sonho para uma dimensão superior, onde ele se encontra com a sua mãe. Nós analisamos todo o simbolismo do masculino que vai ao encontro do feminino. E ao encontrar-se com o feminino, esse masculino assume novamente uma postura de feminino para receber daquele feminino novas ideias. Masculino, lembra? Masculino é o que penetra, é o que fecunda. Feminino é o que recebe, é o que dá forma.
Então ele vai ao encontro do feminino, mas lá ele se torna feminino, para que aquele feminino, ao se tornar masculino, crie ali uma relação de totalidade, né? A vida, do desenvolvimento é o yin yang, o masculino e o feminino, o perfeito equilíbrio dinâmico entre essas forças. Ele volta do sonho, vai para a palestra da ministra veneranda. De novo, o masculino dele indo ao encontro ao feminino, naquele lugar ele se torna, assume a postura feminina. E veneranda faz a fecundação, novas ideias. E a veneranda vai bater muito forte. Não é apenas entender que o pensamento é lei que vai fazer a gente evoluir. O gato subiu no telhado, Andrezinho. Você precisa agir, você precisa viver. Daí, por uma coincidência, de um happy hour pós-serviços na Câmara de Regeneração, ele vai pro happy hour na casa do Tobias e percebe que ali a vida é louca. O cara tá com as duas mulheres na mesma casa. E eles estão formando uma família. Meu bem, para você que já tem 50 a mais, 40 a mais, o nome que a molecada dá hoje para isso é trisal, viu? É um casal de 3. Deixemos esses pormenores por conta da dona Laura, que vai refletir sobre isso. Mas qual que é o incômodo dele? O incômodo dele é com a situação do outro? Não, 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 não. O que doeu foi ver a capacidade deles, que refletia perfeitamente a incapacidade dele próprio. Ele fala, eu jamais imporia uma condição dessa para Zélia, pobrezinha. Mas também não seria capaz de aguentar se ela viesse com essa pra cima de mim. Aí tá a verdadeira sombra da questão. Aí tá a verdadeira treta. O problema não era na cabecinha dele se ele conseguiria ser um Tobias. O problema na cabecinha dele é que ele ainda se sentia o senhor do lar terrestre. Mas veremos isso. Você já deve saber. Veremos em cenas posteriores. Ou seja, como se houvesse um feeling, uma intuição que agonizava. Ele não era aquela situação ali imediata, mas aquilo que aquela situação portava como notícia num lugar intuitivo dentro dele. Cara, se eu tiver que passar por isso, eu vou, minhas pernas vão afrouxar, não é? Daí o que ele resolve fazer? Resolve ir ver a dona Laura. Vamos ver ali no texto em tela comigo. Vai ver a dona Laura. E a dona Laura, muito sábia como sempre, fala assim, você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que torture a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. Primeiro, né? Amo a postura da dona Laura. Dona Laura é uma verdadeira mentora. Eu atendo sessões individuais, né, processos de mentoria, processos terapêuticos de mentoria, baseado em psicologia de pontos fortes. Isso tem uma coisa que eu bato, inclusive na formação de mentores do círculo aqui interno da escola. Eu falo assim, é muito, muito pedante no processo terapêutico a gente conjugar, às vezes, o verbo em primeira pessoa. É tão bom quando você está diante de um mentor que conjuga a primeira pessoa no plural e não no singular, né? Em vez de falar assim, você tem que resolver, eu tenho algo para te dizer. Vamos estudar. Para mim, mentoria é isso, né? Mentoria, ele é uma aliança de aprendizado. Nós vamos aprender juntos. Vamos estudar isso juntos.
Esse é o melhor mentor que você pode encontrar. Melhor mentor que você pode encontrar. Sabe, se está diante de uma situação delicada, de uma situação complicada, esse é o melhor mentor que você pode encontrar. Vamos olhar para essa situação juntos, vamos estudar isso juntos. Tudo que tortura a gente pede uma cooperação amiga, pede aqui essa troca. Por quê, gente? Porque se está torturando a nossa mente, é porque é algo que está nas nossas sombras. O que é que foi parar na nossa sombra? Aquilo que o nosso ego, aquilo que o nosso ser consciente não deu conta de processar. É um ponto cego no retrovisor. Se está torturando, se você tem um assunto que está torturando a sua mente, é porque este assunto está tocando numa área explosiva, num pote de nitroglicerina com pólvora que o seu ego jogou ali para a sombra, porque ele não estava dando conta de integrar aquela informação. O problema é que todas as vezes que o nosso ego joga certas coisas lá para a sombra, lá para baixo do tapete, ele vai varrendo essa pólvora para baixo do tapete, essa energia que a gente guardou ali embaixo, ela vai escapar de algum jeito. E sabe como que ela escapa? Num processo chamado projeção. Ela começa a se projetar, né, como se fosse um projetor de cinema, né? Que ele joga a luz na tela para que você veja a imagem na tela. A imagem está dentro dele, mas ele projeta, certo? Então, a energia dessa questão mal resolvida está aqui dentro de mim, mas eu projeto no outro. Então, o André começou a se torturar porque ele entrou naquilo que em psicologia analítica junguiana a gente chama de constelação de complexo. Ele começou a projetar, ele entrou em constelação com aquela situação. Ou seja, o campo de gravidade formado por essa energia que está ali escondida dentro dele, embaixo do ego dele, entrou em gravitação com um centro de energia parecido que está fora. Constelou, criou aqui uma constelação, criou aqui um campo gravitacional. Só que isso afetou a estrutura dele. Aí ele ficou mal. E nessa situação, você precisa de uma pessoa. Todos nós precisamos. Estou com a minha terapia em dia. Adoro. É um momento que eu vou lá abrir minha caixinha de sombra. Vamos ver lá. E como mentor, junto com os outros mentores do círculo, nós fazemos isso também para várias pessoas. Não é? Pessoas que nos procuram. Falam, quero passar por um processo de mentoria com alguém de vocês aí do círculo. Preciso. Eu estou sendo torturado por certos pensamentos, por certas agonias que eu não estou dando conta. E, cara, não é fraqueza nenhuma, tá? Eu faço terapia toda semana. Estou em processo terapêutico toda semana, em análise toda semana. Por quê? Porque nós não damos conta desse conteúdo. Se nós dessemos conta, esse conteúdo não tinha ido para a sombra, não tinha sido recalcado ali na sombra. Mas é porque nós não damos conta. Nós não damos conta desse conteúdo que nós precisamos do auxílio de alguém. Isso é ser humano, né? Você não é menor, você não é doente, você não é esquisito porque você busca um processo terapêutico, uma análise. Não. Ao contrário. Você está sendo mais humano, né? Ai, não, mas eu sou uma pessoa independente. Mas, cara, não tem nada a ver com ser independente. Primeiro que ser independente é uma ilusão. Nós não somos independentes, nós somos, no máximo, interdependentes. Né? Temos a nossa autonomia, mas essa autonomia está conectada. E o próprio desenvolvimento da autonomia de cada pessoa pede essa conexão. Senão Deus não teria criado um planeta, né? Botava um ser humano por cada planeta e estava tudo certo. Tem tanto espaço no universo, por que concentrar tanta gente num planeta só? Né? Laura curtiu, vamos sentar, vamos bater um papo. Aí o Andrezinho sentou no divã da Laura. Vamos voltar para o texto para ver como é que foi. E aí a Laura começa. Ele deve ter falado toda chocada. Que horror, dona Laura, veja que pouca vergonha em nosso lar. E aí ela responde. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar.
Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo integra o patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado. Para você não fazer piadinhas de mau gosto, Posati já deixou aqui, né? A penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Olha que coisa extraordinária essa fala dela. Primeiro, meu filho, você está olhando como se fosse o católicozinho apostólico romano, médico da sociedade, moralista. E aqui, meu bem, você está no plano espiritual. Então vamos ver as coisas do ponto de vista espiritual. Vamos tirar um pouco do moralismo, da moral terrestre, cultural, não é? Limitada no espaço e no tempo da onde você saiu, e vamos ampliar a figura. Vamos ampliar a figura. Vamos ver o quadro maior. E qual que é o primeiro quadro maior que ela propõe no espírito? A sequência da vida. Sequência da vida. Vidas e vidas e vidas e vidas e vidas. Né? Ela fala, você pode estar chocado, escandalizado com o lar que você penetrou no bom sentido, né? No sentido elevado. Você pode estar chocado, mas ali existe felicidade verdadeira, porque essas pessoas aprenderam a trocar os laços das sombras por luz. Duas coisas me chamam muita atenção aqui. Eu organizei aqui. Primeira coisa. Apesar de sombra e luz ser um símbolo antigo, as forças das trevas e as forças da luz, etc e tal, as sombras, blá blá blá, mas ela parece ter sido precisa, né, em utilizar um termo da psicologia analítica junguiana que estava em plena emergência, né? Faltava ali mais 20 e poucos anos de vida ainda do Jung na elaboração da sua teoria, que estava ganhando muito campo, muito espaço na Europa, né? O Jung era suíço, então ele vai desencarnar em 1961, mas veja, a coisa já está, o termo que ele emprega para dizer sobre tudo isso que o ego não dá conta de processar e joga para a sombra, recalca na sombra, e ele chama isso as sombras, né? A Laura está usando este termo já no plano espiritual. Fica aqui um detalhe. Um outro detalhe curioso, é que já no início do século passado, antes do nosso lar ser psicografado, o Jung, Carl Gustav Jung, estava tendo uma experiência semelhante na Europa. Ele se vê com uma paciente que atrai ele de uma forma
curiosa, atrai ele de uma forma curiosa. E toda vez que há essa atração entre duas pessoas, mesmo passional, alguma coisa atrai, provoca, significa que está havendo uma projeção de um conteúdo interior muito forte. Geralmente, quando a gente é arrebatado por uma paixão, a gente está vendo no outro todos os aspectos que o outro tem que nos atraem, na verdade, são aspectos que estão latentes em nós e precisam ser desenvolvidos. Mas nós não achamos ou não acreditamos nisso, suprimimos isso, jogamos lá para a sombra, para o inconsciente, essa energia vai e se projeta no outro. Então a projeção ela não é só um aspecto de criticar o outro, né? Ah, você critica no outro aquilo que você também é. Geralmente a gente leva por esse lado negativo só. Mas também há essa projeção de aspectos positivos, geralmente do oposto, né? De uma energia que seja oposto da nossa. Então, se é um sujeito masculino, ele vai projetar o feminino interior dele para fora, vice-versa, né? Ele se vê nessa situação de começar um relacionamento com a paciente. Só que o Jung não escondia as sombras. E leva a coisa para casa. E a dona Emma Jung falou assim, não, filho, não vou separar de você não, pode parar com isso. Nós temos alguma coisa para aprender com esse negócio aí. O que você quer fazer? Ah, eu vou trazer essa mulher para morar aqui em casa. Levou a mulher para morar em casa. Diz que ela não deixava a mulher jantar junto com a família, com os filhos, tal, não sei o quê, mas era uma coisa que todos os analistas do Instituto sabiam. Olha que coisa louca. Mas se a gente ficar no quadro humano da nossa moral cristã, onde um homem deixará sua casa para unir-se à sua mulher e eles formarão uma só carne, que é um recorte cultural, é uma qualidade de experiência que faz muito sentido, que tem aprendizados para mostrar, etc. e tal. Mas se a gente se deter nessa moldura cultural, a gente não alcança o que estava sendo empreendido ali. De alguma forma, cara, parece coisa de louco, mas alguma coisa está funcionando. E você vê, assim, documentários, etc e tal, a Ana trocando ideia forte com a outra. A outra. Olha aí que coisa. A outra. Olha o jeito preconceituoso, recortado com a moldura. Não. Uma cooperação. E é forte e tal, e não sei mesmo o quê. Uma coisa muito louca, assim. Talvez um vislumbre desse tipo de configuração que no plano astral, você vê? Porque ela falou ali, cara, nem todo mundo chega nesse ponto aqui. Nem todo mundo chega nesse ponto, mas ali tem felicidade. Eles estão se harmonizando. No fim último da coisa toda, todos nós estamos lado a lado como irmão. Pensa num negócio desse. Como a gente é enviesado pela nossa cultura e a dificuldade que a gente tem de compreender isso. Hoje está eclodindo isso em toda parte. Está eclodindo isso em toda parte. Novos formatos de família, novos formatos de casal, trisal. E se a gente às vezes fica preso num moralismo de isso tudo é sem vergonhiça, é sem vergonhiça. Eu lembro de um tio meu que falava assim, se o cara nasce viado, é viado, fazer o quê? Tem jeito. O que eu não aguento é isso, o cara começa a namorar mulher, depois é viado, depois volta a namorar mulher. E quem disse que você precisa aguentar, meu filho? Quer dizer, é você. Primeiro ponto, é você. Você está pisando no sapato dele. Você conhece a natureza psíquica dele, você conhece a disposição natural do corpo dele. Meu filho, se ele não experimentar e não entender como é que a coisa está funcionando, se ele próprio está tentando se entender, como é que você, de fora, tem mais pitaco para dar e opinião pronta? Não, certo, assim, quer ser viado, pode ser viado, mas pelo menos é um casal. Agora vai começar com suruba? Você já dá. Você não sabe. Percebe? A gente vem de uma formação, de uma moldura cultural
que estabeleceu isso, e a gente repete as coisas e a gente não questiona. Mas e se funcionar? Quem sou eu e quem é você para julgar? Vai acontecer muita cagada no caminho? Vai, com certeza. Com certeza. Mas não acontece cagada em casamento de homem e mulher? Desculpa, eu sou o exemplo, gente. Eu estou no 3º casamento, se Deus quiser o último. Estou fazendo toda a força. Estamos virando 2 analistas junguianos retardados, porque nós estamos comprometidos em fazer nosso relacionamento dar certo, porque faz sentido para nós, etc. Então, mas quem sou eu para falar que o cara tem que acertar na primeira vez? Se tô no 3º e ainda teve ali uns meio campo que foram complicados. Bicho, enquanto você não se conhece, a verdade é essa. Enquanto você não se conhece, não importa qual é a sua identidade, a sua expressão afetiva, você vai fazer cagada. Você vai dar com a cara na parede, você vai se machucar, você vai se estrepar, você vai viver vida louca, depois você vai ficar moralista, você vai passar por tudo isso. Enquanto você não se conhecer, a culpa vai ser sempre do outro, querido. A culpa é sempre do outro, ele que é um safado, ela que é uma vagabunda, ele que é... A culpa é sempre do outro. Aí chega o autoconhecimento. Aí chega aquilo que está na tua mão, aí chega a tua responsabilidade, cara. E aí? Você vê a dona Laura no plano espiritual, falando pro André, para de ser beata de igreja, fofa. Vamos repensar a vida no ponto espiritual, cara. Mas ele está ainda beatinho. Aí fala assim, mas... Por que ele tá beatinho? Porque ele não tá dando conta, gente. Ele não tá... Ó, André Luiz aqui, ó. Ele não tá dando conta. O que ele faz quando ele não dá conta? Ele recalca e banca a velhinha beata que fica fazendo pergunta. Aí ele vai... Volta lá a tela próxima lá. Aí ele vai perguntar assim pra ela. Mas e se de repente, quem sabe, o casal, por acaso, assim, não que seja o meu caso, mas um casal não dá conta de fazer isso? Como é que faz? Aí ela responde, vamos lá. O caso Tobias é o caso de vitória da fraternidade real por parte das 3 almas interessadas na aquisição do justo entendimento. Quem não se adaptar à lei da fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. Saquei. Aí vem o lembretinho bem sutil da dona Laura. As regiões obscuras do umbral estão cheias dessas entidades que não resistiram a semelhante prova. Olha, eu consigo ver aqui, ó, o veneninho escorrendo na boca da dona Laura. Que pegou. Você acha que ela não pegou? Ele com o chakra básico ali travado. Ela fala assim, olha, meu bem, isso aí é coisa de prova espiritual, né? Mas lá aquela região umbralina tenebrosa, onde certas pessoas passaram 8 anos encalhada, tá cheia de gente assim. Né? Volta ali para a conclusão, ó. Enquanto odiarem, serão imãs desequilibrados. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. Querido, como dói. E o que acontece então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão essas pobres almas? Não, que tem a ver comigo. Essas pobres almas em experiências dessa ordem. Aí vem a respostinha, né?
depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lísias, vão fazer uma experiência na matéria carnal, na carne, vão fazer uma experiência carnal, o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina, o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. Ou seja, ou você aprende, Andrezinho Luiz, a aceitar o outro marido da sua mulher quando ele chegar no plano espiritual, ou depois de amargar uns anos no umbral, você periga nascer filho dele com ela. E aí você vai ter que aprender a amar ele de qualquer jeito. Olha que promoção, gente! Aceite um trisal ou termine na cama do casal, chorando de madrugada pedindo tetinha. Mas é. Cara, porque no fundo, vamos voltar aqui, né? Onde é que está a questão toda aqui? A questão toda aqui está na reconciliação. Todos os âmbitos, em todas as dimensões dos relacionamentos humanos. E a gente não sabe por que caminho essa reconciliação vai passar. E quando a gente vê as novas expressões de relacionamento surgindo, antes de condenar, de julgar moralmente esses pensamentos baseado na cultura que nos trouxe até aqui, nós precisamos nos perguntar se a cultura que nos trouxe até aqui está pronta para nos levar daqui adiante. Está pronta para atender aos desejos, aos sentimentos, às necessidades evolutivas que as pessoas precisarão ter daqui para frente. E aí, como é que funciona? Né? Porque veja, se nós estamos numa fase evolutiva que vai levar ainda umas centenas de anos, mas nós estamos numa fase evolutiva, onde toda hora a gente está falando que tem que equilibrar o masculino e feminino, equilibrar o masculino e feminino, equilibrar o masculino e feminino. Você percebe que a hora que as pessoas estiveram plenamente mesmo assim, plenamente unificadas e integradas entre o seu masculino e feminino, elas não vão se relacionar pela identidade sexual, mas por aquilo que o outro é, independente da sua expressão sexual, independente da sua identidade sexual. A gente vai deixar de amar homens ou mulheres ou trans ou não binários ou não identificados, a gente vai se focar em amar pessoas e se permitir ser amado por elas. Talvez daqui 200 anos, 300 anos, a gente olhe para a sociedade de hoje, para certos preconceitos, para certas piadas, para certas coisas que a gente fala, a gente olha e fala, nossa, meu Deus, como eles eram bárbaros e primitivos, eles falavam isso. Estranho, nossa, como a gente melhorou, né? Talvez, em 300 anos, os cidadãos encarnados do planeta Terra olhem para a gente hoje como nós olhamos para as pessoas há 500 anos atrás. Todos cheios de horror, você percebe? Então, a moral é um acordo da coletividade, em benefício da própria coletividade, para a felicidade da própria coletividade. Por isso que ela marca muito ali, olha, ali naquele lar, a felicidade. E quando eu falo felicidade, eu falo da expressão, do fruto, da essência dessas pessoas que não está sob nenhum tipo de violência. Nem física, nem psíquica.
A felicidade é possível num ambiente de liberdade onde não há nenhum tipo de violência. Não é? Mas hoje, infelizmente, nós ainda temos tanta violência física contra as pessoas que têm descoberto a sua sexualidade, a sua afetividade de formas diferentes, de uma forma plural. Nós temos ainda tanta violência física. Tenho amigos diretos que sofreram verdadeiros atentados de tijolo no carro pela simples expressão de serem quem são. E numa dimensão, num presente, onde ainda existe violência física, onde um casal homossexual não pode andar de mãos dadas na rua, imagina o que aconteceria se um trisal aparecesse, feliz da vida, equilibrado, completo, sem preconceitos, uma maravilha. Violência física, violência psicológica, que é todo constrangimento que eu imponho ao outro na sua forma de ser, na sua forma de agir, na sua forma de expressar aquilo que lhe parece ser a sua vontade. Né? Claro que dentro de um respeito com a vontade coletiva, mas a real é o seguinte, né? O que eu tenho a ver com a forma como o outro escolheu viver ou construir a casa dele, você percebe? Então a Laura aqui, ela está dando uma verdadeira lição de revolução cultural para a gente. Já lá em 1940, essa mulher já estava dando ali a dica para a gente. Porque o que a gente vai ver daqui para frente são expressões mais variadas. E é claro que a presença da consciência nesses processos é fundamental. Viver esses processos por puro impulso animal é uma coisa destrutiva. Agora, ninguém pode dizer que frutos virão de uma vivência consciente desses processos. Analisada, consciente, você não pode prever. Você pode ficar horrorizado? Você pode ficar horrorizado. Mas cada um vai precisar fazer a escolha que compete ao seu grau de evolução. Tão simples quanto isso. E a Laura ainda vai concluir, dá uma olhadinha ali no texto comigo. Ó. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e respondendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é um problema sério. Não se resolve em conversas. Ó, de novo ali, pegando certinho a coisa da veneranda lá na última aula. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas para nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda experiência de sexo por afetar profundamente a vida da alma. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo, ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade para ser divina precisa apoiar-se na fraternidade. Cara, ela remata maravilhosamente, né? Olha, para quem está no nível animal ainda, essa conversa não adianta. Tem gente que tá lá naquele nível. Está lá naquele padrão, mas aqui o negócio é mais amplo. É fraternidade, é construção, entende? É construção. E o sexo é ferramenta divina. Alquimicamente é uma operação, ele é a expressão de uma operação chamada conjunctio. Ele é conexão.
O sexo é uma ferramenta divina. E ela fala assim, ó, se iluminado pela luz da consciência, todo ato de sexo tem um abalo profundo na alma, tem um papel de construção, de lapidação na alma. Ser vivido com consciência. O que é consciência nesse caso, né? Porque parece uma conversa meio broxante, né? Como é que é esse negócio de sexo com consciência, meu Deus do céu? Eu vou ter que ler André Luiz antes de dar uma transadinha? Ih, o negócio não vai funcionar não, hein? Cara, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é saber o que você está fazendo. Saber o que você está fazendo, entende? Eu vejo o quê? O perigo numa experimentação desenfreada, por exemplo, é que a gente mais carrega ferida do que aquisição nesse processo. Não é legal. Agora, se o sujeito está consciente, se o sujeito sabe o que ele está fazendo, se o sujeito está se permitindo fazer, toda a experiência de sexo vai trazer. Olha aí. Toda experiência. Quer dizer, não adianta eu pensar em caridade, em religião e etc e tal, se antes de tudo a minha base não for fraterna. Quer dizer, se eu não compreender o desafio da humanidade, se eu não compreender o desafio que cada pessoa vive na sua individualidade. E se essa individualidade, à luz do espírito, concebe formas de expressão e de experiência que estão ajudando a lapidar a evolução dela, quem sou eu para meter o bedelho? É o bafão de hoje em nosso lar, segundo o hermetismo. Fica aqui para você refletir. A sua cabeça pode estar fritando, mas neste momento eu só posso deixar com você beijos de luz e até a semana que vem. Até mais, a gente se vê.